Já pode iniciar, professora. Boa noite, meu nome é Pabliane, eu sou enfermeira e vou falar sobre um evento adverso relacionado à flebite que levou ao óbito da paciente. Pode passar, por favor. Quando começa a gravar, acho que ele está travando. Agora passou. Agora. Esse é o meu currículo, né? Eu tenho um doutorado em Ciências da Saúde pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, da USP, né? Tenho mestrado em enfermagem pela Universidade Federal de Sergipe, me formei na Bahia, né, pela Universidade Federal da Bahia, tenho especialização em Administração e Saúde, né, pela Faculdade de Jorge Amado, e tenho experiência em diversas áreas, né? Enfermagem, na assistência perioperatória, na assistência clínica, na assistência pediátrica, né, na auditoria, ensino, e atualmente estou atuando na segurança do paciente e gestão de riscos. Pode passar o próximo, por favor. Esse evento adverso que nós vamos discutir hoje está relacionado à meta 5, né, que fala da redução do risco de infecção relacionado à assistência, tá? Então, a gente classifica ele como um evento adverso grave, né, o paciente sintomático necessita de intervenção para manutenção do suporte à vida, e intervenção pode ser ela clínica ou cirúrgica de grande porte, causando a diminuição da expectativa de vida, né? Nesse caso, a gente coloca como óbito, né? O desfecho foi o óbito, mas eu vou discutir um pouquinho por que esse óbito não está relacionado ao evento adverso, tá? Vou passar o próximo. E falando um pouquinho, fazendo a descrição do caso, né? É uma paciente transplantada, imunocomprometida, usando altas doses de corticoide, né? Então, durante o período de internamento, ela apresentou uma dor intensa em membro superior direito, tremores e sinais de toxemia. Então, foi observado dor local importante, né? A manipulação associada ao edema e calor local e fé, taquipneia e taquicardia. Após as primeiras intervenções, ela deu entrada na UTI com quadro de sepse de foco cutâneo e evoluiu para óbito. Pode passar o próximo, por favor. Diante de uma situação como essa, o que é que a gente faz agora? Então, na nossa rotina, a gente faz a avaliação primeiro da notificação, seja ela uma notificação escrita ou uma ação online, então a gente faz a avaliação da notificação, vê a gravidade, né, da notificação, e a partir daí a gente vai fazer a leitura do prontuário, a entrevista com os envolvidos e a reunião de avaliação. Após as duas primeiras etapas, é feito um consolidado, né, um relatório da investigação, onde todos os envolvidos eles vão ter acesso a esse relatório, né, e é feita uma reunião de conclusão, elaboração de um plano de ação. Esse plano de ação ele não tem um caráter punitivo, ele tem um caráter educativo e de melhoria de processos, né? Porque nesse momento onde há um evento adverso, a gente tenha a certeza que houve falhas no processo daquele cuidado, tá? Pode passar o próximo, por favor. Eu trouxe um pouquinho do roteiro das entrevistas, né? Então, como é que a gente faz essa entrevista? A gente explica a pessoa que está sendo entrevistada qual é o objetivo daquela entrevista, né? Então, a gente reforça que a gente não tem em nenhum momento o caráter punitivo, mas sim de melhoria dos processos de assistência, e a partir daí a gente vai falando sobre o caso, né? Então faz um levantamento do caso e aí a gente pergunta quais fatos, nesse caso da entrevista relacionada a esse evento, a gente perguntou quais fatos se recordava da admissão da
né, na instituição. Depois, quais fatos se recorda do quadro clínico da paciente, quais intervenções foram planejadas pela equipe para tratar a flebite que a paciente apresentou e quais intervenções foram efetivamente executadas para essa paciente. E a última pergunta a gente sempre coloca como a opinião daquele entrevistado para que aquilo não aconteça novamente, para que aquele evento grave ele não venha com outros pacientes, né? Isso faz com que a gente faça uma reflexão, porque muitas vezes a gente, como gestor e como equipe da segurança do paciente, a gente tem a ideia de que o paciente, a ponta, ela não possa estar envolvida, ou a gente pode planejar uma ação que na execução não é viável para a equipe que vai executar, né? Então, quem está ali no dia a dia, a equipe operacional daquela assistência é a melhor equipe, a melhor para poder dizer aquilo que melhor convém àquela assistência, certo? Aquela falha. Pode passar o próximo, por favor. Eu trouxe um pouquinho dos documentos que a gente utiliza lá no hospital. Então, para esse caso, assim que a paciente, 2 horas após apresentar esses primeiros sinais de toxemia, foi acionado o protocolo de sepse do hospital, né? Então, eu trouxe a ficha aí do protocolo que foi acionado para essa paciente, né? Pode passar o próximo, por favor. E as medicações que a gente coloca para, no caso de suspeita de uma infecção de foco cutâneo, né? Quais são os medicamentos que a gente indica no protocolo do hospital para que a gente possa fazer a melhor intervenção para aquele paciente, certo? Pode passar o próximo, por favor. No caso da nossa evento adverso, que a gente está discutindo hoje, a gente tem a elaboração do diagrama de Chikawa. Essa é uma das metodologias que a gente tem disponíveis atualmente para fazer a investigação de nós críticos. Então, dentro daquela situação que está sendo investigada, a gente levanta pontos que a gente lê tanto no prontuário quanto a gente ouve dos entrevistados, situações que foram relevantes para que aquele desfecho acontecesse, né? No nosso caso, a gente tem 9 situações que a gente tem no diagrama de Chikawa, 8 a gente tinha problemas, né? E a gente identificou situações que são não conformidades naquilo que a gente avaliou, certo? Tanto relacionados ao cliente quanto a fatores individuais da equipe, né? Fatores da realização da tarefa ou atividades, fatores de comunicação, fatores relacionados ao time de trabalho, fatores relacionados à educação ou falha de treinamento, fatores relacionados a equipamento e fatores organizacionais, né? Esses pontos, eles são relevantes, como eu disse, para que a gente possa avaliar o processo de trabalho, onde houve a falha, e que a gente elaborar um plano de ação. Então, para cada situação que a gente realmente avalia e coloca no diagrama de Chikawa, a gente vai elaborar uma ação com um tempo determinado, né? Então, a gente vai usar uma outra metodologia, que é a 5W2H, né? Fazendo com que as pessoas envolvidas no processo, elas possam contribuir para a melhoria daquela situação. Pode passar o próximo, por favor. No nosso caso, nós tivemos a elaboração de melhorias já imediatas, né? Um pouco antes até da reunião, né? Então, assim, a gente fez, de acordo com as entrevistas que a gente realizou, a elaboração do protocolo de manejo de flebite, né? A gente tentou e está tentando a cada dia melhorar a comunicação entre as equipes, realizar sessões de discussão dos casos nas unidades abertas, né?
e fortalecer a cultura de segurança, aprendendo com essas oportunidades identificadas, tá? Então, assim, o manejo de Flebit é uma coisa que é muito particular da enfermagem. Entretanto, o paciente não é cuidado somente pela enfermagem, ele é cuidado por uma equipe multidisciplinar. Então, todos têm que ter conhecimento daquilo, dos sinais de identificação da Flebit, né, para um foco cutâneo, e fazer também com que a equipe conheça o tratamento que pode ser dado, tá? Tanto para tratamentos farmacológicos como não farmacológicos, né? Então, esse manejo, esse protocolo é importante por conta disso. No caso da nossa situação, a comunicação foi uma coisa que a gente percebeu que foi um pouco falha, né? Então, a gente envolveu tanto as equipes das unidades abertas quanto fechada, para que essa comunicação ela possa ser feita da melhor forma possível, né? Prezando sempre pela segurança do paciente. Então, a melhoria dos dados que foram passados para as equipes, né? E a forma e o tempo que isso é necessário para ser repassado, tá? E finalizando, eu deixo o meu contato, tá? Pode passar o próximo. Por e-mail ou pelas redes sociais. Então, porque a gente trocar mais informações, não só sobre esse caso, mas sobre outros casos que sejam interessantes ou que a gente possa discutir ou contribuir, né? Então, a gente vai passar agora para a discussão e eu agradeço a oportunidade de estar aqui contribuindo com a equipe ECO. Obrigada.